Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricotei. Não é tricô, é tricologia. E aqui eu te conto de forma clara o que realmente mexe com o seu cabelo. Hoje nós vamos falar sobre eflúvio telógeno e eflúvio crônico. Meu nome é Cláudia Causa, sou biomédica tricologista e estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o seu cabelo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas caso não tenha ouvido falar sobre o famoso eflúvio, você já deve ter vivido isso. Antes de eu explicar um pouquinho o que são eles, eu vou te explicar como é que funciona o ciclo de crescimento do nosso cabelo. Esse é um couro cabeludo que mostra como seria um ciclo de crescimento natural. Então, o nosso fio, ele é um pelo terminal. Então, ele vai ter um ciclo de vida, vai finalizar e vai cair, tá? Então, vamos lembrar disso. Cada cabelo, ele tem um ciclo programado geneticamente. Então, alguns fios eles têm um ciclo de 2 anos a 8 anos. Isso tudo varia geneticamente. É o que a gente costuma dizer num contexto de estudo geral, tá? Pode ser que tenha gente que tenha um ciclo maior, menor, mas é uma base nesse sentido. Nessa parte, é muito importante explicar para vocês, por isso que existem pessoas que não conseguem ter um cabelo longo natural, porque o ciclo de crescimento dela é mais curto. Então, não consegue ter um certo comprimento. É algo genético. Isso é uma programação genética, não tem como mudar. É natural do próprio corpo. Como tem pessoas que têm um cabelo gigantesco. Então, é porque o ciclo de crescimento dessa pessoa é mais longo, então é possível ter esse crescimento. Pegaram essa informação? Então, vamos lá. Sobre a questão dos eflúvios, como é que funciona? Então, o nosso cabelo ele tem um ciclo de crescimento, ele chegou naquele pico que ele é programado geneticamente, ele vai começar o quê? O desprendimento. Nesse processo de desprendimento, começa a se formar um novo fio, né? Quando esse fio cair, a intenção é que tenha um outro fio. Então, ele começa a desprender e assim vai sucessivamente. Só que o nosso ciclo, como é que ele funciona? Não cai todos os cabelos simultaneamente, sempre vai estar cada região com um ciclo de crescimento, porque senão a gente ia ficar um tempo careca e um tempo com cabelo. Graças a Deus não é assim. Então, para vocês entenderem, então nesse ciclo de programação, o nosso cabelo tem esse tempo de vida, digamos assim. Os eflúvios, eles fazem com que esse tempo de vida tenha um encurtamento e a gente acaba tendo uma queda um pouco mais acentuada, tá? Então, assim, o nosso cabelo tem o ciclo de crescimento, o período de desprendimento e a queda. Esse período de desprendimento, que o fio assim, entendeu que encerrou o ciclo dele, ele leva de 2, 3 ou até 4 meses para acontecer, tá? E depois o período da queda, que dela varia de 2, 3, 4 semanas, que daí depois vamos conversar a respeito um pouquinho, tá? Então é um ciclo natural. Se nada interferir, teu cabelo vai crescer, vai ter o tempo de vida dele, vai desprender, vai formar novo fio, e nesse período está formando novo fio, está começando a desprender outro fio, vai cair, quando cair já tem um novo fio ali. Entendido? Entendido. Então vamos lá. Uma queda normal, o que é normal dentro do normal, é a gente perder em torno de 100 a 150 fios. Isso é super normal. A gente tem essa queda diária. Por isso que às vezes algumas pessoas que costumam utilizar o cabelo muito amarrado, dado seja o trabalho ou por próprio hábito, às vezes percebem uma queda um pouco mais acentuada, às vezes na hora de lavar ou quando for pentear. Por quê? Esse fio que iria cair nesse período acaba não caindo porque ele está ali amarrado e tu só vai perceber essa queda na hora que tu for escovar, nesse quesito. Então, assim, isso é dentro do normal, tá? Quando começa a aumentar o volume, a gente percebe a diferença do volume da nossa queda, a gente sabe quando tem algo de errado, aí a gente vale começar a acender alertas para ir observando. Então, para vocês entenderem, sem eflúvio a gente vai perder em torno de 100 a 150 fios, é uma queda distribuída, você percebe assim, às vezes no passar da mão, às vezes vai sair cabelo, às vezes não vai. No escovar não é nada muito desesperador, então não é algo que te preocupa. Quando estamos com eflúvio, então ela é uma perca um pouco maior dos fios, então tu percebe na hora de escovar, na hora que tu passa a mão, principalmente no banho, você vê, é algo bem mais concentrado e é algo que começa a acionar um alerta, que a gente começa a observar com mais atenção nesse quesito, tá? Então, nada mais é do que um eflúvio, que é uma queda
abrupta, como se vários fios entrassem nesse modo repouso, esse desprendimento. Então, em vez desses fios cumprirem um ciclo de vida que deveria ser de uns 5 anos, digamos assim, aconteceu algo ali e esses fios tiveram que ter uma interrupção. E eles começaram o desprendimento. Causas mais comuns que podem acarretar essas quedas. Estresse emocional, seja um luto, uma separação, grandes mudanças, trabalho, final de faculdade, qualquer processo emocional que tenha um determinado período, que fique em torno de uma semana ou mais, vai ter um impacto e vai desencadear um eflúvio. Estresse físico, seja uma cirurgia, um acidente, um problema de saúde, um uso prolongado de uma medicação, vai ter um impacto e vai refletir diretamente no seu cabelo. Mudanças hormonais, pós-parto, o uso ou a troca de um anticonceptivo, então a gente tem que investigar em relação a isso. A menopausa também pode desencadear essas quedas mais abruptas. Deficiência nutricional, então seja por uma dieta muito baixa, uma restrição muito grande alimentar, então você está comendo menos do menos do menos. Mas nesse ponto também é muito importante ressaltar que suplementação em excesso também faz mal e também causa queda de cabelo. Por quê? Algumas pessoas elas tomam muitos suplementos ou muitas vitaminas, só que precisa avaliar. Realmente está precisando disso? Foi feito o exame? Ah, sim, foi. Beleza. Se não foi, essa hiperdose pode fazer com que o teu cabelo também caia. Gente, vale ressaltar. Entre o veneno e o antídoto é a dose. Vale a mesma coisa para vitaminas. Então, a gente precisa ter uma análise se é necessário tomar essa medicação, esse suplemento ou não. E febres e infecções, então seja uma infecção viral, bacteriana, Covid, dengue, H1N1, algum período que tu ficou um bom tempo cronicamente doente e também precisou de fazer uso de uma medicação. Isso vai desencadear o eflúvio lá na frente. Por quê? Todas essas alterações que eu falei aqui, o nosso corpo entende que o cabelo não é um órgão relevante, não faz diferença para ele. Ele diz assim: ah, eu vou viver sem cabelo, então vou focar na galera que faz diferença nesse corpo, por mais que a gente saiba que o cabelo é muito importante. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai focar nos órgãos principais e automaticamente ele deixa de levar os nutrientes para o cabelo. Quando ele faz esse processo de deixar de levar os nutrientes, o cabelo entende, galera, encerrou meu pico por aqui, beijo, adiós. Ele se desprende, porque ele achou que encerrou o ciclo dele e ele cumpriu aquele tempo que ele teria que estar ali. Mas isso não é um ciclo natural, isso foi desencadeado. Então, é por isso que a gente chama de eflúvio, que teve esse encurtamento da fase do crescimento, tá? Então, para o nosso corpo, nossa pele e nosso cabelo não é relevante, por isso que eles são 2 pontos que vale sempre você observar, que são os primeiros a dar sinais de que tem algo de errado. Aí a gente começa a investigar. Queda de cabelo nunca é a causa, ela é consequência, tá bom? Então, já estamos decorando essa frase. Aí, para vocês entenderem o tempo. Passou pelo estresse. Ele nunca vai acontecer amanhã a queda, tá? Porque da mesma forma que o crescimento leva tempo, o desprendimento também leva. Então, você passou por um período de estresse ali, me estressei uma semana, fiquei doente um mês, o tempo que for, quando isso tudo encerrar, quando tudo se resolver, que agora você está zen, você melhorou, isso vai desencadear um desprendimento, porque nesse período que você ficou doente, que aconteceu isso, o teu corpo foi desprendendo o cabelo porque não levou os nutrientes. Nesse período, vai se passar em torno de 3, 4 meses, geralmente a média, o teu cabelo vai começar a cair. E daí você vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Daí você começa a ter um outro problema, porque é a tua queda. É assim que funciona o eflúvio. Quando o paciente me relata, nossa, estou com uma queda muito acentuada, eu sempre pergunto, vamos tentar relembrar o que foi que aconteceu 3 a 4 meses atrás. Ah, fiz a troca de uma medicação, iniciei uma medicação ou fiquei doente. Daí a gente vai investigando e vai observando. Essa queda, ela tende a durar 2 semanas, 3, 1 mês, até 3 meses, mas tudo vai depender do que foi que aconteceu nesse período, tá? Então, o estresse de hoje é a tua queda de cabelo daqui 3 a 4 meses lá na frente, não amanhã,
tá bom? Então, entendi. Eu vou dar alguns exemplos mais rotineiros para ficar talvez um pouco mais fácil também para entender. Então, por exemplo, o pós-parto. Então, a mulher vai dar à luz, ela vai ter todo um estresse físico, dado toda essa questão, independente se é cesárea ou parto normal. E isso também vai gerar uma alteração hormonal nela. Vai ter toda uma alteração, isso também enquadra toda uma alteração no quesito rotina, né? A questão de sono, dor, medicações, isso faz com que tenha esse desprendimento de fios e daqui 3 a 4 meses comece a queda, que é muito normal. As mulheres pós-parto relatam, nossa, 3, 4 meses depois de ver, meus cabelos se foram. Esse é um processo de um eflúvio telógeno, que foi desencadeado disso. É muito fácil de tratar, às vezes a gente resolve somente com um tônico. Muitas vezes, dependendo do quadro, não tem necessidade de aplicações em consultório. Digamos, no meu ver, como profissional, eu diria que é tranquilo de tratar, tá? Um outro cenário, um estresse emocional. Então, por exemplo, a pessoa passou por um luto, uma perca, a gente sabe o quanto isso abala, não é uma coisa que a gente se recupera em uma semana, 15 dias, são meses, anos, e muitas vezes é necessário também um uso de uma medicação. Mas a pessoa passou por isso. Então, daqui 3 a 4 meses, começa essa queda, e dependendo de como o quadro emocional dessa pessoa está, a queda pode ser que ela perdure por um bom tempo. Então, isso causa essa queda e daí a gente vai investigando, ver como que a gente pode ir trabalhando para resolver isso, né? E se precisa, às vezes, entrar com uma medicação, se precisa entrar com um tratamento mais intenso em consultório, a medicação, então, médico, é algo, questão psicológica, se a pessoa está com uma depressão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, são quadros emocionais que também podem causar. Um outro caso também seria uma deficiência nutricional. A pessoa viu uma receita de uma dieta super milagrosa e resolveu fazer. Uma alimentação totalmente diferente, baixa proteína, baixas vitaminas, não tem uma alimentação adequada, reduziu bastante e isso causa um estresse no nosso corpo. O que o nosso corpo vai fazer? Cabelo não é relevante, automaticamente vai causar talvez até mesmo uma deficiência nutricional e isso faz com que tenha queda de cabelo, tá? As canetas emagrecedoras é um outro vídeo que nós vamos conversar, tá? Mas assim, não se preocupe que com um tratamento com um bom profissional e um cuidado em consultório, a gente consegue minimizar o impacto da queda bem significativamente, tá? Então, elas não são vilãs. Junto dos eflúvios telógenos, a gente tem um eflúvio crônico. A diferença de um para outro é que, por exemplo, o eflúvio telógeno, ele vai ter um período de queda, então ela pode durar de 2 há umas 10 semanas, dependendo do caso. Depois normaliza, teu ciclo segue normal e vida que segue, tá? O eflúvio crônico não, ele é um eflúvio que todo dia você vê aquele volume capilar caindo. É diário, não tem um período que cessa, é como se fosse algo contínuo. Tu tem aquele volume de queda, então você percebe que ele continua. Muitas vezes ele está relacionado ao quê? A algumas medicações. Então, medicação para ansiedade e para depressão, algumas medicações causam esses eflúvios crônicos. Claro que vai ter períodos que elas vão ser mais acentuadas que outros, mas você percebe que é um volume um pouco anormal. Então, essas medicações, ou talvez alguma medicação de uso controlado para algum outro problema de saúde, alguma outra doença, pode desencadear esses eflúvios crônicos. Uma outra questão que pode ocasionar é, por exemplo, uma bariátrica. A bariátrica faz com que o paciente tenha uma redução da absorção dos nutrientes. É algo que o corpo dela nunca mais vai se recuperar. Então, por exemplo, quem faz bariátrica pode sofrer de eflúvios crônicos e se não for tratado, se não for cuidado de forma meio que precoce, pode avançar para uma alopecia mais avançada, uma queda bem maior, problemas bem maiores, mas é algo crônico. Então, assim, a gente consegue diminuir o impacto, mas a gente não consegue ter a mesma evolução igual de um eflúvio telógeno que a gente vai controlando e monitorando e a pessoa depois vai mantendo cuidado nesse quesito. Então, o eflúvio crônico ele é um pouco mais complexo e realmente precisa muito de um acompanhamento profissional. O telógeno tu vai observando, daqui a pouco faz o uso de um tônico legalzinho, vai cuidando nisso, vai cuidando naquilo, e tu começa a ter conhecimento e observar. Ah, eu passei por isso, então uma nota lá no teu calendário. Ah, daqui tanto tempo eu sei que
eu vou ter uma queda acentuada, não vou me desesperar, porque às vezes as pessoas no desespero saem na busca de um monte de tratamento, mas a queda, a queda que programou não tem o que fazer, não tem tratamento em consultório, não tem a medicação mais tecnológica, não tem nada que impeça, programou, tá, caiu. O que a gente consegue é o quê? Melhorar o crescimento. Então, o foco do tratamento é o quê? Melhorar e normalizar o teu crescimento, que independente da queda que tu tenha, a gente continua tendo um crescimento onde ele não tem um impacto tão significativo, tá? Então, aqui uma diferença um pouquinho em relação aos eflúvios, telógeno e crônico. Então, o telógeno ele tem uma queda aparente, então, um estresse, problema aqui, uma questão ali. O crônico, ele tem, não é que assim que ele não tem uma queda conhecida, mas nós temos que investigar o que pode ser muitas vezes, tá? Então, medicações, quais são as medicações, como é que ela funciona no mecanismo, seja para ansiedade, depressão, dentre outros. O tempo, então, de 3 a 4 meses, dura essas de 2 a 10 semanas, não passando disso. A maioria dura no máximo 6 semanas. Daí, claro, varia se o tempo de estresse que tu passou. Já o crônico é contínuo, a pessoa percebe aquela queda, assim, ó, aquele volume capilar bem intenso. O telógeno, ele tem, quando a causa some, então, você resolveu aquele problema, ok, cessou, a vida vai seguir normal. O crônico não, ele não para sozinho, então a gente tem que estar sempre nessa constância do tratamento, da continuidade. E daí tem seu pico, a queda vai parar e o crônico ele vai passar 6 meses, um ano, e se não for tratado, ele vai evoluir, vai começar a ficar com regiões extremamente expostas, couro cabeludo vai aparecer, cabelo cada vez mais ralo, até o ponto que fique algo assim que a pessoa, muitas vezes, é raro as mulheres deixar nesse ponto, tá? Mas às vezes acontece que ele fica meio que difícil de esconder. Telógeno é temporário, o crônico persistente, a gente não sabe por quanto tempo, ou às vezes a paciente faz uso de uma medicação para depressão, digamos assim, está fazendo muito bem aquela medicação para ela. Não tem o porquê tirar, tu entende? Porque emocionalmente aquilo está resolvendo. Então a gente vai tentar resolver e minimizar o impacto no tratamento. E o telógeno ele é muito mais rápido, reversível. E o crônico ele é um pouco mais demorado. E também depende muito dos hábitos dos pacientes nesse quesito. Então, por exemplo, quem tem uma ansiedade crônica, que muitas vezes não toma uma medicação, ou dependendo da medicação que você toma, isso pode desencadear. E o que acontece? Quando os eflúvios, seja o eflúvio, que isso não é só na alopecia, tá? Mas quando os eflúvios eles são muito contínuos, quando eles são muito rotineiros, quando você está em picos sempre de estresse, sempre com problemas de saúde, ele vai fazendo o quê? Quanto mais precoce a tua queda vai acontecendo, mais superficializado o fio vai ficar. E quanto mais superficializado, ele vai o quê? Afinar, vai perdendo cor, que é o que as pessoas relatam. Nossa, meu cabelo não cresce mais como antes, ou ele está muito mais fininho do que era, eu começo a ver entradas. Então, é isso que vai acontecendo quando essas quedas são muito rotineiras. E isso pode acontecer tanto com o eflúvio telógeno quanto o crônico. Então, depressão, outras doenças que dependem de um tratamento mais prolongado, muitas vezes para o resto da vida, a bariátrica, então, pode desencadear o eflúvio crônico. Deficiências persistentes, então a bariátrica causa isso, mas existem outras doenças que fazem com que a pessoa às vezes precise estar suplementando, mas da mesma forma ela tem esses picos de período que dá uma melhorada, depois não consegue melhorar, então isso também pode ocasionar desregulação hormonal, seja a questão de tireoide, ovários, cortisol. A tireoide também é um dos principais fatores que ocasiona essa perca de cabelo. Muitas vezes a pessoa pensa, eu tô com alopecia androgenética. Não, às vezes pode ser que ela tenha quadros de eflúvio crônico, dado a questão da tireoide, então tenta regular a tireoide, tratar, equilibrar ali, e aí a gente vai tratando o capilar, mas assim, ela nunca vai ter uma melhora tão significativa, mas ela consegue minimizar esse processo. Inflamações crônicas, então algumas doenças no couro cabeludo podem ocasionar isso também, então é muito bom você manter uma investigação, e outras causas que daí a gente precisa investigar, tá? Então assim, tu percebeu uma queda? O que eu vejo de relato de algumas pacientes, percebi uma queda. Primeira coisa que a pessoa faz é parar de lavar o cabelo ou usa ele mais amarrado. Eu sempre digo que tem que ser o contrário. Tenta lavar o máximo de vezes possíveis, todo dia, um dia sim, um dia não, é padrão.
Para nós identificar se passar de tantas semanas, nós temos que analisar, tem algo de errado. Ah, durou 4 semanas, ok, foi um inflúvio, foi decorrência de algo passado. Então, esse é o primeiro fator. Aí a gente começa nesse processo investigativo, vai observando. Eu oriento também, que é uma dica, se você estiver passando por isso, tira foto, não todo dia, mas uma vez na semana, seleciona. Ah, toda sexta-feira, na hora que eu vou tomar banho, eu vou tirar uma foto, pego os cabelos, cola ali na parede do banheiro, tira uma foto e monitora. Observa de uma semana para outra, está reduzindo? Não, está aumentando. Aí você consegue ter uma análise, ver quantas semanas ficou essa queda, que daí isso também te ajuda a entender um pouco mais desse processo. Para você ver, passou de 10 semanas de queda, vale acender um alerta e buscar um profissional, porque nós temos que investigar, fazer exames de sangue, tentar entender, ver se está alguma alteração. Descartou problema de saúde, descartou isso. Foi isso. Então, nós temos que descobrir o que pode estar ocasionando. Às vezes, você não tem como eliminar o problema. Então, o que a gente faz? A gente tenta achar alternativas para tratar, para minimizar o impacto do problema no seu cabelo, tá? Isso faz com que a gente consiga, digamos, tratar para que a pessoa não fique naquele desespero, porque às vezes a pessoa deixa para buscar já no desespero e ela tenta de tudo e leva tempo, tá? Não vai ser da noite para o dia, porque essa queda está acontecendo há quanto tempo, há quanto processo, então a gente tem todo esse processo. É tempo para acontecer, é tempo para reverter também, tá? Então, esses pontos são muito importantes. Às vezes a pessoa, eu prefiro deixar amarrado porque me incomoda. Tá tudo bem, tu pode deixar amarrado, mas você não pode se desesperar na hora que tu for lavar o cabelo ou você for pentear, por quê? O fio estava preso, então nesse período que tu soltar, tu vai ter esse desprendimento que não aconteceu no dia a dia com o cabelo solto. Então, você não pode se desesperar com isso. Então, se você, por exemplo, assim, eu vou lavar meu cabelo tal dia, mas eu fiquei tantos dias com o cabelo preso, você vai ter um volume acumulativo. Então, daqueles 3 dias ali que tu passou o máximo de tempo possível com o cabelo preso, ou 2 dias que tu ficou sem lavar, na hora que tu for lavar, esse volume vai ser muito maior do que se tu lavasse todo dia, tá? Então, assim, cuidar esse processo da lavagem, lavar o cabelo mais vezes, todo dia não vai fazer cair mais teu cabelo, pode ser que até auxilie, principalmente na saúde do teu couro cabeludo, mas essas são as dicas que eu costumo dar. Então, assim, não precisa se desesperar de pegar e deixar de lavar cabelo. Então, começou a perceber algo estranho, antes de partir para um suplemento vitamínico, é bom tu fazer um exame para ver se tu precisa mesmo. Mas assim, tem opções de tônicos de crescimento, tá? Que tu pode fazer uso, melhorar a tua alimentação, melhorar o sono. O sono é muito importante para o capilar, tá? E não só para o capilar, para a tua saúde, né? Como um todo. Atividades físicas, faz o que tu gosta, caminhada, seja o que for, tu tem que ter uma atividade física, também ter, digamos, rotinas para reduzir o teu estresse, teus cuidados, fazer algo que você gosta, isso também vai auxiliar a diminuir essa questão desse impacto da tua própria queda, tá? Então, a intenção desse episódio é explicar um pouquinho para vocês de forma mais clara, menos técnica, de como funcionam essas quedas, para que você possa identificar algumas coisas você já consegue cuidar e monitorando em casa, e outras coisas, claro, é necessário você buscar uma ajuda profissional, porque daí assim você consegue ir de forma mais pontual para a solução do problema. Você não fica, tenta isso, tenta aquilo, porque a tentativa não é da noite para o dia também. A gente precisa uma média de 5 a 6 meses para poder ter uma resposta ou até entender melhor como é que está esse caso. Então, assim, quem vende promessas milagrosas de tratamento capilar com solução em poucos meses, atente-se, porque se leva de 3 a 4 meses para um fio cair, como é que você vai resolver um problema em um mês? Não tem como, tá? Então, tratamento capilar é tempo, tá bom? Então, vamos ter as nossas frases mantras para começar a ter um melhor entendimento e também não cair em falsas falácias. Foi o Tricotei, um quadro do Causa e Saúde, onde cabelo também é saúde. Se você conhece alguém que está passando por isso, se você já passou por isso também, encaminhe esse vídeo que pode ajudar. E se você tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode me deixar que vai me auxiliando no desenvolvimento dos novos vídeos. Se você está perdendo esse cabelo nesse momento, não se desespere. É possível reverter, mas busca um bom profissional que talvez vai ser muito mais rápido e muito mais barato para você. Lembrando que eu não prometo milagres, eu prometo entrega, mas
tudo leva o seu devido tempo. Espero que você tenha gostado desse episódio e te espero até o próximo. Um beijo, até o próximo Tricoteio!